Como nós podemos medir a grandeza de um atleta? Para a maioria das pessoas, é tudo sobre o número de medalhas que ganharam, ou recordes que quebraram. Mas alguns atletas e jogadores são tão talentosos no que eles fazem, inovadores ou simplesmente desonestos em seu esporte escolhido, que as regras tiveram que mudar para acomodar as suas habilidades totalmente insanas. Desde se exibir no meio de uma corrida, até usar táticas dissimuladas para conquistar uma vitória. É hora de dar uma olhada em alguns jogadores e atletas com habilidades tão inovadoras que as regras tiveram que ser mudadas. A regra Rickey. Ricky Williams era um jogador de futebol universitário tão talentoso que foi convocado pelo New Orleans Saints, direto da faculdade em 1999. Sendo um poderoso running back, Ricky rapidamente se estabeleceu como uma presença rápida e intimidadora durante o jogo. Fora do campo, ele era conhecido por seu senso de estilo chamativo e longos e característicos dreadlocks. Mas, no entanto, era tão difícil derrubar esse cara que os jogadores adversários começaram a agarrar e puxar o seu cabelo para fazer os ataques deles serem mais eficazes. Embora William fosse praticamente uma máquina, puxar o cabelo provou ser um jeito eficaz de parar ou desacelerar os seus ataques. Muitos jogadores hesitaram em fazer isso. Afinal, é difícil argumentar que um puxão de cabelo não é uma tática suja. Mas naquela época, digamos que isso era meio neutro. Depois de muita deliberação, no ano de 2003, a NFL finalmente decidiu que o cabelo era oficialmente uma extensão de seu uniforme, e que o puxão de cabelo poderia continuar. E para adicionar um insulto à injúria, a regra foi até nomeada como Regra Rickey. Então, para manter sua cabeça, ou o que sobrou dela, Rickey acabou tendo que se separar de sua assinatura. Para muitos torcedores, essa regra, que ainda está em vigor até os dias de hoje, cheira a hipocrisia. Pois apenas 2 anos depois, a manobra conhecida como ataque de coleira de cavalo foi tornada ilegal. Um ataque desse tipo é quando um jogador agarra a parte de trás do uniforme de um outro jogador, perto dos ombros, e puxa ele para o chão. Um jogador chamado Roy Williams, sem parentesco nenhum com Rickey, ficou famoso pelo uso constante dessa técnica perigosa. Isso acabou chegando ao fim porque apenas em 2004, Roy acabou ferindo gravemente outros 4 jogadores. E a técnica foi finalmente considerada ilegal no ano de 2005. Olhando para uma coleira de cavalo ao lado de um puxão de cabelo, não parece haver diferença, não é mesmo? Mas ainda assim, o futebol americano continua sendo um dos poucos esportes profissionais em que puxar o cabelo para parar um bom atleta em movimento não tem problema nenhum. E eu pensando que isso era a NFL e não o pátio da escola. Mortal no gelo? Se você é um patinador artístico de alto nível, pensaria que as Olimpíadas seria o lugar para mostrar os seus movimentos mais incríveis. Bom, é por isso que é tão estranho que em 1976, o Comitê Olímpico proibiu um dos movimentos mais incríveis que um skatista pode fazer, o backflip. Durante sua rotina nas Olimpíadas de 1976, o patinador artístico Terry Kubica impressionou o público ao executar um backflip enquanto deslizava pelo gelo, o primeiro na história da patinação no gelo olímpica. No entanto, sem qualquer tipo de aviso, a União Internacional de Patinação proibiu na hora aquele movimento. Os motivos por trás dessa decisão não eram muito claros, sugerindo vagamente que o movimento poderia danificar o gelo ou ser muito perigoso. Então, eventualmente, eles decidiram que o movimento de Terry não era um backflip de verdade, pois ele aterrissava com os 2 pés, enquanto na patinação do gelo você deveria usar apenas um pé. Portanto, esse tipo de movimento não pode contar. Para Terry e seus inúmeros fãs, isso era tão confuso quanto era muito frustrante. Mas Surya Bonali, uma patinadora francesa que cresceu assistindo Terry, decidiu que essa decisão não a impediria de mostrar os seus melhores movimentos. Durante as Olimpíadas de 98, todos esperavam que Surya levasse o ouro para casa. Mas ela impressionou o público ao fazer o impossível. Ela conseguiu fazer aquele salto mortal e pousar em apenas um pé. Surya sabia que a mudança era ilegal, mas mesmo assim tentou provar que era possível. Ela estava patinando com o pé machucado e tinha certeza que não iria ganhar o ouro. Então, ela decidiu protestar contra a antiga decisão e fazer um show ao mesmo tempo. Apesar dessa exibição realmente incrível, backflips ainda são ilegais em eventos sindicais e internacionais de patinação, mas Surya provou que a regra era ridícula para o mundo inteiro.
Aí sim. Agora, eu aposto que a maioria de vocês não consegue nem dar um salto mortal na terra. Imagine no gelo. E eu que tenho que descansar um pouquinho, caso eu levante muito rápido. Mas sabe o que você pode fazer que é ainda mais impressionante? Clicar nos botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. Pontos dobrados se você acertar os dois ao mesmo tempo. Maravilha! Agora, que atletas incríveis temos a seguir? Táticas de mau gosto. Ed Stanky foi um jogador de beisebol da Major League nos anos 40 e 50, que conseguiu desenvolver uma reputação bastante negativa. Apropriadamente apelidado de O Pirralho, Ed não tinha medo de jogar sujo. Durante um jogo de 1951, enquanto corria para a segunda base, ele chutou a bola da mão de um jogador de base, pouco antes de usar essa vantagem para correr para a terceira base. E na maioria dos seus outros jogos, quando era a vez do time adversário rebater, Ed pulava para cima e para baixo. Fazia caretas, girava em círculos e até fazia barulhos para derrubar quem estava rebatendo. Isso rapidamente ficou conhecido como Stanky Maneuver, ou manobra de mau gosto, que soa tão hilariamente péssimo quanto eu tenho certeza que era testemunhar. Essas táticas dissimuladas e irritantes significavam que Ed era realmente odiado por muitos outros jogadores. Até mesmo seu próprio empresário, Leo Durocher, disse que Ed não pode rebater, não pode correr e não pode nem entrar em campo. Tudo que esse pirralho realmente sabia fazer era ganhar. Mesmo que a manobra de mau gosto fosse tecnicamente legal, os outros jogadores ficaram tão frustrados com Ed, que isso acabou levando a uma enorme briga que a polícia teve que se envolver para separar. Depois disso, a MLB não teve nenhuma escolha, a não ser implementar uma regra que tornasse uma ação ilegal distrair intencionalmente jogadores adversários. Não é à toa que sua própria equipe chamava ele de Pirralho, embora com um sobrenome como Stanky. Você deve se perguntar se esse apelido era mesmo necessário. Shaquille Bruto. Shaquille O'Neal é sem dúvida um dos melhores jogadores profissionais de basquete de todos os tempos. Em sua carreira de 18 anos, ele fez mais de 2.600 enterradas. E era formidável na quadra graças à sua agilidade, explosividade e tamanho gigantesco, de 2,16 metros. Shaq era tão bom que, na verdade, equipes adversárias acabaram desenvolvendo estratégias apenas para lidar com ele. Ao formular essas estratégias anti-Shaq, eles perceberam uma coisa. Enquanto Shaq era uma máquina de enterradas absoluta, ele era péssimo quando se tratava de jogadas à distância. Na verdade, durante toda a carreira de Shaquille O'Neal, ele conseguiu acertar apenas uma cesta na distância para fazer 3 pontos. Isso levou seus oponentes a desenvolver uma estratégia simples. Sempre que achavam que Shaq estava indo para uma enterrada, eles o forçavam a ficar longe. Mas como eles conseguiram isso? Bom, com abraços. Eles literalmente abraçavam ele. Agora, no basquete, quando você comete essa falta em um jogador, o seu time é penalizado. Até agora, sem problemas. Mas, no entanto, a penalidade é que o jogador que sofreu a falta precisa fazer um lance livre. E após esse lance, a bola é devolvida ao time que cometeu a falta. Agora, essa tática insidiosa está começando a fazer todo sentido, não é mesmo? E essa estratégia foi tão eficaz quanto ela era irritante, com Shaquille O'Neal sendo constantemente derrubado, em uma ocasião nos primeiros 5 segundos de um quarto. Mas ele era tão ruim nos lances livres que precisava fazer, que uma vez ele perdeu todos os 11 lances livres que ele fez em um único jogo. Essa nova técnica anti-Shaquille O'Neal era tão previsível e irritante que os fãs começaram a vaiar os seus próprios times por fazer esse tipo de coisa. Então, eventualmente, o próprio Shaquille O'Neal exigiu que algo fosse feito sobre isso. E eles fizeram, mais ou menos. Uma nova regra foi implementada, que dizia que qualquer falta feita longe da bola daria ao time adversário um lance livre e também a posse da bola. Mas só era válida nos últimos 2 minutos do último tempo. Ou seja, essa técnica suja ainda era permitida, mas era muito menos vantajosa para o time infrator. Embora essa não foi a única regra que foi implementada por causa do Shaquille O'Neal. Veja, em seu auge, Shaq era uma fera absoluta de um homem, com uma altura incrível de 2,16 metros e com um peso de 146 quilos. Ele estava mais perto do peso de um lutador de sumô do que qualquer outro jogador de basquete. Não foi nenhuma surpresa, então, que Shaquille O'Neal tenha desenvolvido uma reputação por quebrar e destruir inúmeras tabelas de basquete. Eventualmente, a NBA ficou tão cansada de limpar cacos quebrados de tabela, que acabaram implementando uma nova regra, penalizando equipes que as quebrassem. E antes que você me pergunte por que eles não fizeram as tabelas com algo mais forte, pergunte a si mesmo, quantas vezes um lutador de sumô precisaria pular em cima de você até você despedaçar? Foi o que eu pensei. Bola com efeito de Candy.
É difícil acreditar que as bolas curvas já foram uma técnica nova, considerando como são essenciais para um jogo de beisebol hoje em dia. Mas quando essa técnica fez a sua estreia em campo, acabou causando alguns problemas. Aperfeiçoada pelo arremessador Candy Cummings, a bola curva é o método de arremesso de uma bola de beisebol que faz com que ela vá para frente antes que ela caia ou curve-se repentinamente em outra direção. Se o arremessador for bem habilidoso, ele pode cronometrar a sua bola curva para mudar a direção antes de atingir o rebatedor. Embora essa seja uma coisa bem padrão hoje em dia, quando Candy desenvolveu a técnica pela primeira vez em 1870, ela era simplesmente incrível. Esse movimento era tão novo e diferente que ninguém podia prever ou se preparar para isso. Muitos rebatedores ficaram perplexos ao lidar com uma bola curva bem lançada. E como resultado, essas bolas curvas foram brevemente proibidas porque achavam que era desonesto. Embora a proibição tenha se mostrado ineficaz e tenha sido suspensa pouco depois. O movimento era tentador demais e mudou o jogo para impedir que outros arremessadores o descobrissem e o usassem. Nos dias de hoje, as bolas curvas são bem comuns na Major League Baseball. E alguns arremessos são tão rápidos e sofisticados que fariam até mesmo Candy ficar doidão. Mais mortal. Um homem chamado Travis Pastrana é um piloto de carros e motos e com uma merecida reputação de não temer por sua vida. Durante a sua perigosa carreira pilotando motos, Pastrana quebrou 60 ossos e sobreviveu a 25 concussões. Sem falar que, em alguns desses acidentes, ele quase escapou com vida. Uma dessas experiências emocionantes aconteceu em 2006, no Daytona Supercross, quando Travis estava cruzando a linha de chegada. Como ele estava prestes a vencer a corrida de qualificação, Travis decidiu que era hora de se exibir um pouquinho e tentou fazer um mortal em comemoração. Infelizmente, ele acabou caindo. Muito feio. Mas por um golpe insano de pura sorte, ele por algum milagre conseguiu evitar se machucar fatalmente. E a multidão enlouqueceu. Isso resultou na criação de uma nova regra pela American Motorcycle Association, que proibiu qualquer tipo de backflip e truques durante ou após essas corridas. Acho que eles também podiam ter chamado Travis pelo nome. Altos problemas. Nos dias de hoje, é difícil imaginar um time de basquete que não tenha pelo menos um jogador com praticamente 2 metros de altura. Mas isso nem sempre foi assim. Há muito tempo, em 1948, George Mikan quebrou recordes e as regras do jogo também, por ter uma altura impressionante, de 2 metros e 8 centímetros. Para colocar isso em perspectiva, a altura média entre o resto de seus companheiros de equipe era pouco mais de 1,88, fazendo ele ser praticamente um gigante na equipe. Na verdade, Mike era tão alto que as regras do jogo simplesmente não estavam funcionando mais. Embora ele não fosse um cara lento de forma alguma, Mikan não precisava se movimentar muito para ser um jogador eficaz. Ele apenas se posicionava em uma área de quadra e usava os seus grandes braços para afastar os arremessos com muita facilidade. Isso levou a National Collegiate Athletic Association, ou NCAA para abreviar, a criar uma regra contra esse tipo de goleiro em 1945. Apenas por causa dele. E sim, você ouviu direito. Tudo isso aconteceu enquanto ele estava na faculdade. Mas a mudança ainda não foi suficiente para compensar a estatura de Mikan. Eventualmente, a própria quadra de basquete teve que ser aumentada, de 1,80 m para 3,60 m, apenas para dar a outros jogadores um pouco mais de espaço. Mas as quadras teriam que ser alteradas mais uma vez algumas décadas depois, quando a lenda viva de 2 metros de altura, chamado Wilt Chamberlain, entrou em jogo. Seguindo essa lógica, acho que não vai demorar muito para uma outra extensão de quadra. Fala sério, NBA. Taco Fall tem 2,26 metros de altura. A brilhante Biles. Simone Biles é a ginasta de maior sucesso em toda a história americana, tendo conquistado um total de incríveis 32 medalhas olímpicas e também mundiais. Ela também é muito conhecida por sua extrema precisão e força central. Biles é regularmente capaz de realizar movimentos e rotinas inteiras que outros ginastas nem sonhariam em tentar. Mas ela é tão talentosa que a USA Gymnastics teve que mudar a maneira de como pontua certos movimentos, como por exemplo a dupla desmontagem, que agora é conhecida apenas como The Biles, por motivos de segurança. Mas não para a segurança de Simone, mas sim para todas as outras pessoas. A lógica do comitê era que os movimentos que Simone estava incorporando em suas rotinas eram realmente tão perigosos e incrivelmente complexos que eles queriam desencorajar que outros atletas nem mesmo tentassem fazer isso. O comitê disse que se alguém não conseguir fazer o pouso corretamente, isso poderia causar ferimentos ou morte.
Portanto, seria irresponsável atribuir pontuações altíssimas e pressionar os atletas menos qualificados a experimentar esse tipo de movimento. Como resultado dessa decisão, muitos dos movimentos de Simone tiveram seus valores de pontos reduzidos. Em outras palavras, ela está tão à frente da concorrência que o órgão de ginástica dos Estados Unidos acredita que outros atletas podem simplesmente morrer tentando alcançá-la. Isso que eu chamo de liga de uma pessoa só. Golpe baixa. No beisebol, algumas coisas estão simplesmente fora do controle, até para jogadores habilidosos. Se você quer que uma bola de falta role de uma forma justa, por exemplo, tudo que você pode fazer é cruzar os dedos e esperar que o impulso da bola a role de volta pela linha por si só. Isso é, a menos que você seja Lenny Randle. Em 1981, o defensor externo do Kansas City Royals, chamado Amos Otis, acertou a bola em um ângulo imperfeito e ela começou a rolar lentamente em direção à terceira base, bem pertinho da linha de falta. Querendo que isso fosse uma bola justa, o jogador Seattle Mariners, Lenny Randle, ficou de 4 e começou a soprar a bola furiosamente. Randle soprou a bola com força o suficiente para que ela fosse capaz de passar bem acima da linha. Mesmo que a ação de Randle não fosse tecnicamente contra as regras e fosse considerado uma ótima jogada, o gerente do Royal reclamou que Randle havia alterado ilegalmente o curso da bola. Randle negou isso, é claro, alegando que ele realmente estava gritando com a bola. Mas o árbitro não acreditou nisso. E Otis foi premiado com a primeira base. Depois desse jogo, a Liga de Beisebol imediatamente tomou medidas para garantir que esse tipo de coisa não acontecesse de novo. A regra de alteração ilegal foi alterada para incluir especificamente a proibição de soprar na bola para alterar o seu curso. Se isso não tivesse sido alterado, acho que poderíamos ter visto sopradores de folhas adicionados à lista de equipamentos da MLB. O verdadeiro fedor. Depois de um treino intenso para um grande jogo, a maioria dos atletas opta por tomar banho. Alguns até tomam banho várias vezes ao dia, apenas para manter o cheiro de suor sob controle. Mas isso é segundo seus companheiros de equipe, não Adam Morrison. Acredite ou não, esse homem era um jogador de basquete profissional, que passava o dia inteirinho suando e simplesmente não tomava banho. Ele acordava, ia viajar, praticava por horas e jogava jogos de verdade, sem nunca tocar em uma barra de sabão. Para piorar ainda mais as coisas, Morrison teria apenas um conjunto de 3 camisas, que ele ficava revezando. E ele estava constantemente mastigando e cuspindo tabaco. Esses fatos acabaram se combinando para fazer de Morrison um dos jogadores mais fedorentos e desagradáveis que você já vai ver, ou cheirar, no basquete profissional. Alguns fãs de caridade argumentaram que esse foi um estratagema intencional de Morrison para manter os jogadores adversários longe dele na quadra. Mas outros apontaram que isso nunca pareceu impedi-lo de ser abordado por outros jogadores. Uma explicação mais simples é que o cara foi contratado quando era adolescente e nunca cresceu com seus hábitos meio nojentos. Embora nenhuma decisão tenha sido oficialmente atribuída quanto a Morrison, regras específicas de higiene foram incorporadas ao protocolo oficial de saúde e segurança da NBA. Se isso fez você se sentir mal pelos companheiros de equipe de Morrison, imagina só o quão ruim foi para a namorada dele. Banana Blades. Vamos falar de lâminas de bananas. Não, eu não estou falando de algo que um macaco usaria para te assaltar. E sim de uma peça ilegal de equipamento de hóquei, inventada por acidente por Stan Mikita e Bobby Hull durante um treino de rotina. A história conta que na década de 1960, Mikita, por acidente, bateu seu taco de hóquei em uma porta. Isso levou a lâmina a assumir uma forma meio dobrada, que se parecia com uma banana. Achando isso bem engraçado, Hull e Mikita continuaram a praticar normalmente, mas perceberam algo incrivelmente louco. Essa lâmina de banana foi realmente muito mais útil do que eles poderiam imaginar. Fazer lances com essa lâmina de banana é bem diferente de quando você usa um taco normal. Os lances se tornam mais selvagens e difíceis de prever, quase como as bolas curvas de candy, mas para o hóquei. Pouco tempo depois, todos os times queriam jogar com lâminas de banana, com os anos 60 tendo inúmeros tacos dobrados em forma meio que caricatural. Em seu auge, os jogadores simplesmente faziam uma tacada de qualquer jeito, esperando que o comportamento bizarro do disco vencesse o goleiro. Os jogadores adoravam isso, mas os pobres goleiros do lado receptor simplesmente detestavam. Depois de algum tempo, a Liga Nacional de Hóquei começou a limitar a quantidade de curva que um taco poderia realmente ter, com o limite agora sendo estipulado com um tamanho de 1.7 a 1.9 centímetros. Enquanto muitos fãs ficaram desapontados, os goleiros, com certeza, adoraram. Caindo de pé. Tom Dempsey foi um talentoso jogador de futebol
que já deteve o recorde de chute de campo mais longo da história do futebol americano. Em 1970, Dempsey fez o que nenhum outro jogador havia feito antes. Ele marcou um gol do outro lado do campo, de uma distância incrível de mais de 57 metros. Para você ter uma ideia, esse chute foi mais longe do que a Torre de Pisa tem em altura. O recorde durou mais de 40 anos, e o que torna essa conquista ainda mais impressionante é o fato de que Dempsey simplesmente nasceu sem nenhum dedo em um de seus pés. Durante toda a sua carreira profissional, Dempsey jogava com um pé protético. Isso levou alguns membros da NFL a pensar que o sapato contundente e especializado que ele usava em seu pé de chute estava de alguma forma dando algum tipo de vantagem para ele. Não havia absolutamente nenhuma prova por trás dessa afirmação, mas isso não impediu a NFL de implementar uma regra estranhamente específica. Em 1977, a recém-criada regra Dempsey exigia que os sapatos usados por jogadores com um membro artificial deveriam ter uma superfície de chute que se adaptasse à de um sapato de chute comum, como se jogadores com deficiência já não tivessem dificuldade o suficiente. Tigre no nome. No auge de sua carreira, Tiger Woods era simplesmente imparável. Ele ganhou 82 Tours PGA, 15 Majors, e acumulou o maior número de ganhos na carreira de qualquer outro jogador na história do PGA Tour. Outros jogadores teriam que treinar usando tacos com cabeças grandes para igualar ou mesmo se aproximar da distância que Tiger estava conseguindo atingir. Por esse motivo, inúmeros campos em toda a América tentaram criar um campo à prova de tigre. A ideia era tornar os seus campos mais longos com os buracos colocados mais afastados, para que Tiger não pudesse explodir com tanta facilidade. Você consegue ver o problema com essa solução? Ao deixar o campo mais difícil para Tiger, eles acabaram tornando os campos muito mais difíceis para todos os outros. Segundo muitas estimativas, Tiger Woods sozinho tornou o golfe um esporte mais difícil de se entrar. Porque agora, para jogar profissionalmente, você tem que competir nos campos maiores que ele ajudou a tornar como norma. Alguma vez você já tentou entrar no golfe, mas acabou achando muito difícil? E antes que você me pergunte, não, o minigolfe não conta nessa pergunta. Mas diz aí nos comentários abaixo. Fabilosa. Um tipo de patinação conhecido como patinação vertical se refere a qualquer tipo de patinação, seja em skates ou em patins, desde que seja feito em uma rampa vertical. Ou seja, é o tipo de patinação que você tem que fazer se for especialmente maluco, e não se importa em quebrar todos os ossos em seu corpo. Mas, no entanto, isso não desencorajou Fabiola da Silva, muito carinhosamente chamada de Fabi por seus muitos fãs. Fabi era simplesmente uma fera absoluta na pista, deixando sua concorrência comendo poeira e realizando muitas manobras insanas, como essa aqui, por exemplo. Infelizmente, quando Fabi estava começando a se destacar nos anos 90, a patinação vertical era um evento exclusivamente masculino na X Games. Isso foi bem frustrante porque Fabi estava muito à frente da competição feminina e regularmente apresentava um desempenho melhor do que seus colegas masculinos. Eventualmente, depois de muita demanda de seus fãs, a regra Fabiola foi introduzida no ano de 2000. Isso permitiu que as mulheres competissem no evento anteriormente exclusivamente masculino. Fabiola terminou regularmente no top 10 ao lado de skatistas masculinos. Acabou ganhando 7 medalhas de ouro e se tornou a primeira mulher a conseguir um backflip duplo em uma rampa vertical do mundo. E pensar que às vezes as escadas da minha própria casa são muito íngremes para mim. A luta eterna. Em 1982, o mundo dos esportes só podia falar sobre um evento próximo. A tão esperada luta de boxe entre Ray Boom Boom Mancini e Kim Duck-Koo. Ambos os lutadores estavam em excelente condição física, no topo de suas carreiras e motivados para vencer, mas aparentemente eles estavam motivados demais. Agora, nos dias de hoje, as lutas de boxe profissional têm o limite de 12 rounds, e algo chamado de contagem de 8 obrigatória. É aqui que o árbitro pede um tempo depois que um jogador é derrubado, observa o boxeador por uns 8 segundos e depois ele vai decidir se está ou não em boa forma para continuar lutando. Mas em 1982, as lutas tinham mais ou menos 15 rounds, e as 8 contagens, terrivelmente, não eram obrigatórias. Mancini e Kim travaram uma luta absolutamente cansativa de 14 rounds, com ambos os boxeadores batendo um no outro sem cansar, e se recusando a ceder. Depois de uma derrota por pouco, Kim foi espancado tanto que foi colocado em suporte de vida. E, infelizmente, acabou falecendo alguns dias depois da luta. O evento ficou ainda mais trágico quando a mãe de Kim e o árbitro tiraram suas próprias vidas.
As consequências desse evento foram tão horríveis que acabaram levando à implementação de alguns limites de 12 rounds e 8 contagens em pé, e uma equipe médica mais bem treinada no local durante as lutas. Estranhamente, Kim sabia que esse resultado era uma possibilidade. Ele supostamente treinou em uma sala com um caixão, contando ao seu gerente: no final dessa partida, ou Mancini vai pra casa nisso aqui, ou eu vou. Caramba! Eu acho que estar muito motivado pra alguma coisa pode realmente ser ruim. O perigoso Slashdown. O hockey é um esporte incrivelmente perigoso, além de tacadas que podem viajar a 160 km/h. Lutas que são praticamente incentivadas nas regras. Sem falar em colisões frequentes em gelo duro. Você precisa lidar com mais uma coisa. Desmembramento. Bem, se você já jogou contra um cara chamado Sidney Crosby, você tem que se preocupar. Crosby era fã da técnica conhecida como slashing. Isso é quando você balança o seu taco em um oponente para assustá-lo e entrar na mente dele. Mas algumas vezes o contato físico é simplesmente inevitável. Mas em 2017, Crosby levou as suas habilidades de slashing um pouco longe demais. Ao passar o adversário Mark Method, Crosby acabou soltando um golpe brutal bem na mão de Mark. Na verdade, foi tão brutal que ele acabou arrancando um pedaço do dedo do pobre coitado. Caramba, isso deve ter doído. Esse ato enojou até os próprios fãs de Crosby e levou a NHL a reexaminar seriamente esse tal de slashing. Embora tecnicamente a prática ainda seja legal, as penalidades por cortes acabaram disparando desde o incidente, de 792 em 2016 para mais de 1.250 no ano de 2017. Eu acho que é muito bom ver que o número de jogadores que conseguem se safar com essa tática dissimulada, ironicamente, tomaram um Slashdown. E aí, qual desses jogadores você achou o melhor de todos? E qual deles você achou o mais sujo também? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!